Olá e bem-vindos. Sabem, por vezes, os grandes eventos da história não chegam até nós em livros enormes ou em épicos, mas sim em fragmentos pequeninos. Umas poucas palavras que, de alguma forma, sobreviveram aos milénios. E hoje vamos pegar num desses fragmentos e descobrir a história incrível que eles contam. Muito bem, vamos a isto. Aqui está a nossa peça de evidência. 4 linhas muito curtas. Assim, à primeira vista, parece, sei lá, uma nota de rodapé, algo sem grande importância. Mas isto, na verdade, é um quebra-cabeças. É o mapa de uma campanha militar romana inteira. A grande questão que se coloca é mesmo esta. Que história é que está aqui escondida? Que narrativa de conflito, de estratégia e, quem sabe, de uma reviravolta está contida nestas poucas palavras? É isso que vamos investigar, linha por linha. Ok, para percebermos qualquer história, temos de começar pelo básico. E as duas primeiras linhas dão-nos precisamente isso, as coordenadas fundamentais. Quem, o quê e quando. E o que salta logo à vista é a precisão. O fragmento indica-nos um período muito, mas muito específico. 2 anos entre 145 e 143 a.C. Portanto, não estamos a falar de uma lenda qualquer, perdida no tempo. Não, isto é um evento bem definido que podemos colocar num ponto exato da cronologia da República Romana. E aqui está ele, o nosso protagonista, Quinto Fábio Máximo Emiliano. O texto não deixa margem para dúvidas. Era ele o comandante romano. Portanto, já temos o cenário montado. Um general específico, numa guerra específica, num período de tempo específico. A base da nossa história está toda aqui. Agora que já sabemos o quem e o quando, a história começa a ganhar forma. E a terceira linha é, para mim, a mais reveladora de todas, porque nos diz como é que esta guerra foi combatida. Descreve a natureza do conflito. Série de batalhas e escaramuças. Pensem bem nesta frase. A escolha das palavras é importantíssima. Não diz uma grande batalha decisiva. Diz uma série. Isto muda tudo na forma como imaginamos esta guerra. E aqui percebemos porquê. As batalhas são aqueles confrontos em grande escala, exércitos inteiros a chocar um contra o outro para decidir tudo de uma vez. Mas as escaramuças, isso é outra coisa. São combates mais pequenos, ataques rápidos, avanços e recuos constantes. Juntar as duas palavras numa só frase pinta o retrato de uma guerra longa, uma guerra de puro desgaste. As implicações disto são enormes. Quer dizer que esta não foi uma campanha rápida de um só golpe. Pelo contrário, foi uma luta dura, prolongada, desgastante, uma verdadeira guerra de atrito que se arrastou durante aqueles 2 anos a testar a resistência e os recursos de ambos os lados ao limite. E depois de toda esta luta, de todo este desgaste, chegamos à última linha do nosso fragmento, a conclusão da história. O momento em que o jogo vira. Vamos tentar imaginar o cenário. Passaram-se 2 anos de combates implacáveis, batalhas sangrentas, escaramuças sem fim. O resultado da guerra está completamente em aberto. E é neste ponto de exaustão total que surge a nossa última linha. Roma começa a recuperar terreno. Que frase tão subtil e ao mesmo tempo tão poderosa. Reparem, não diz que Roma ganhou, diz que começa a ganhar. Este é o ponto de viragem. Depois de todo aquele esforço, a máquina de guerra romana, liderada por Fábio Máximo, finalmente começa a ganhar vantagem. A maré estava finalmente a mudar. E aqui está. A história completa, que conseguimos extrair de apenas 4 linhas. Começa com um comando bem definido, passa por uma guerra de atrito brutal e difícil e culmina num ponto de viragem decisivo onde Roma começa finalmente a impor-se. É um marco narrativo completo, de princípio, meio e fim. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se uma história tão rica em estratégia, resistência e vitória pode ser encontrada num fragmento tão pequeno, quantos outros momentos cruciais da história não estarão à nossa espera, escondidos em notas de rodapé, em textos danificados, prontos a serem descobertos? A história, afinal, está por todo o lado. Às vezes só precisamos de aprender a ler nas entrelinhas.